Usaram a Tamar. Tamar, ela vestiu-se de uma prostituta cultural, foi ali, ficou no caminho. Quando ele foi, ela pediu um penhor, como ele não tinha dinheiro para pagar imediatamente, ela pediu um penhor, caso quando ele viesse, ele retiraria aquilo. Ela pediu aquilo que identificava como sendo Judá, era uma artimanha, uma armadilha dela para pegar ele pelo pé. E ali ele foi embora e ela voltou, tirou a sua roupa da sua viuvez, né? Ele cumpriu. A gente vê que aparentemente Jacó ele não desejava que Tamar se casasse com seu filho Selá, o único que ainda vivia, né? Tamar, ao perceber o que estava acontecendo, irmão, ela planejou e executou um plano pessoal. Como pais, compreendemos o temor de Judá. Talvez ele visse algum tipo de maldição da viúva negra em Tamar, sei lá. Ele queria proteger seu filho. Só que essa atitude maculou mais uma vez a sua história. Mas Deus não desistiu de Judá, irmão. Isso fala muito forte ao nosso coração. Deus é misericordioso e lembra-se de que somos pó. Tamar era destemida e não abria mão dos seus direitos. Isso me faz lembrar até as filhas de Zelofeade, no capítulo 27 de Números, né? Quando elas procuraram Moisés, que era a autoridade máxima entre o seu povo, para reclamar uma herança que era delas por direito. E Deus acabou dando ganho de causa a ela, até porque havia uma história de que a mulher não tinha direito, passou a ter a partir de então. Elas estão reclamando com justiça, o próprio Deus falou. Foi um movimento feminista, como a gente vê no nosso dia, não. Foi um movimento por justiça, na mãe, chegaram na manha elas. Elas não foram impondo nada, não. Agora, não custa inferir que Jacó, após a morte de sua mulher, né, ele em abstinência sexual, costumava procurar prostitutas, não é difícil, para satisfazer os seus desejos. Tamar era da região e possivelmente ela soubesse desse desvio de conduta, dessa fraqueza de Judá. Estou fazendo aqui uma conjectura lógica. Como o episódio, até porque o texto dá para material para esse pensamento. Como o episódio está intercalado com a história de José, irmãos, a gente vê o nítido contraste de José na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar quis que ele a possuísse, com Judá em Canaã, ambos em terras estranhas. Observemos, Canaã ainda não pertencia ao povo de Abraão, como havia sido prometido por Deus. O fato de Judá ter se utilizado do favor do seu amigo Adulamita para pagar os seus momentos de prazer com a suposta prostituta que era Tamar, mostram que ele tinha vergonha dessa situação e não queria torná-la pública. O versículo 23 clareia isso. Então ele disse: deixa ficar com o penhor para que porventura não caiamos em desprezo. Esse que tem enviado este cabrito, mas tu não a achaste. A gente não pode justificar o comportamento de Tamar, claro, mas culturalmente é possível que a atitude dela não tenha sido motivada por puro egoísmo, é possível. Mesmo não justificando suas atitudes, irmãos, a gente não deve julgá-la baseados em nosso nível de conhecimento, sem considerar os costumes culturais da época e do lugar. Ela cresceu em uma sociedade onde a prostituição religiosa era respeitada. Em sua mente, construída pelo meio em que havia crescido, a fé e a ignorância estavam misturadas. Quando o amigo Adulamita de Judá perguntou ao povo do lugar sobre uma prostituta, ele não usou o termo utilizado para a prostituta comum, que é zonar, mas um termo que refere-se à prostituta cultural, que é deixar. Esse termo, ele dava um status no círculo social cananeu que era dos melhores, onde a tolerância das mulheres, as esposas dos homens que procuravam esse serviço, era uma coisa comum, uma coisa natural. E essas prostitutas, que Tamar se travestiu como uma delas, estavam prestando um serviço à sua divindade e à sociedade local, irmãos. Pasme, mas é cultura. Diferente da nossa cultura contemporânea e ocidental, mas é cultura. Ouça bem, meu irmão, uma lamentável estatística. O maior percentual dos que desistem da obra missionária transcultural, até se convertendo à religião local, existem esses casos, o missionário vai cheio de entusiasmo e chegando lá se converte ao islamismo. O que mais afasta as pessoas ou tira da obra missionária é o choque cultural devido ao entusiasmo e ao despreparo. Você que tem, irmão, uma chamada missionária transcultural, prepare-se confiando que Deus faz, mas que temos a nossa parcela de compromisso com Ele, com o Deus que faz. Eu editava um jornal, um pequeno informativo, na época em que o pastor Gerson Rosa Gomes coordenou o setor 11. Amei muito trabalhar com o pastor Gerson Rosa, com destaque para a liberdade e a confiança que ele nos dava para trabalhar. Eu fui entrevistar a missionária Vandira Cardoso, missionária na Venezuela, filha do meu amigo presbítero Juvenal Clemente, e eu perguntei a ela se ela tinha tido dificuldade com o choque cultural. Olha, meu irmão, ela respondeu na bucha, como diz aqui a gente. Respondeu na bucha. Irmão Gilvan, é uma chama tão imensa que nos impulsiona para apresentar Jesus, que a gente ou faz ou morre.
naquele momento eu entendi que havia ali um chamado missionário, um preparo espiritual e técnico para a obra do nosso Deus. Muita coisa a gente pode extrair desse texto. A gente já está aqui há 53 minutos, faltam apenas 7 para encerrar o programa, né? Vamos ler aqui a partir do verso 24, quando o texto diz assim: E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. Olha só, irmãos. E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. O homem não era nada hipócrita, não. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. As coisas que ela havia pego de Judá, como o penhor, né? E ela disse mais: Conhece? Peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado? E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Ele foi homem, viu? E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-no Zerá. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, ele não sabendo que ele era o pai, claro, ele estava pronto para queimá-la por causa do pecado que ela havia cometido. Talvez ele estivesse até contente, é possível, por poder descartar ela, e ali ele ficaria livre do compromisso de selar para com ela, né? Pelo fato que ele não desejava dar o filho mais novo para ela. Agora a gente deve observar, irmãos, como a natureza humana é hipócrita. Não que a pessoa seja em si, mas as ações hipócritas, elas andam como que juntas a nós. E nós temos ela dentro de nós. Esse é o fato, a verdade. Quão facilmente, irmão, nós justificamos os nossos pecados. Para mim tudo é tolerado, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso errar e pecar, eu até gosto quando as pessoas me perdoam e me compreendem. Agora, para condenar os outros, eu sou uma pessoa que sou implacável. Lamentavelmente, essa é uma falha da natureza humana. Podemos pecar, mas os outros não. Jesus, que é conhecedor dos corações, ele nos impôs uma condição: perdoe os outros para ser perdoado por mim. Sabe qual é o detalhe aí, irmãos? É um detalhe, sabe? É um detalhe. Com pecado não entra no céu. Ou seja, sem perdoar, compreender as pessoas e perdoar as pessoas, seja qual for a dimensão ou o grau do erro que elas façam contra nós ou contra alguém que a gente quer bem, ou contra alguém que a gente tome as dores, devemos perdoar para condicionar o nosso perdão, que vai nos limpar do pecado. Esse é que é Deus, Deus justo. A única coisa que podemos dizer em defesa de Judá, irmãos, é que ele foi confrontado com a evidência de sua culpa e ele fez uma corajosa confissão e não repetiu seu pecado. Ela é mais justa do que eu e ele nunca mais a conheceu. Esse conheceu aqui é um eufemismo, é uma amenização da fala. Ele nunca mais a teve como mulher, no sentido que a gente sabe como os casados se conduzem, né? E esse Jacó aqui, irmãos, é que é o ancestral do Messias, né? Ele se reconheceu a sua injustiça, o seu erro, e não temos dúvida que ele se arrependeu. A gente vê aqui em seguida os filhos gêmeos, né, nascidos de Tamar, juntamente com Judá, através de Pérez, que foi um deles, o outro foi Zerá, através de Pérez ou Pérez, né? A genealogia de Cristo, ela teve continuidade. E Tamar, ela está lá na genealogia de Mateus. Glorificado seja o nome de Jesus, mesmo com essa atitude. Mas Deus foi lá, ele disse assim: não, é igual aquela matança que Levi fez no deserto, quando o pessoal fez aquele bezerro lá. Quem é que é por mim, Moisés? Eu. Levi foi lá, plá. Aquela coisa, às vezes as coisas são incompreensíveis, mas aos olhos de Deus é uma coisa que é justificável, porque ele entende. Isso não quer dizer que isso me impulsione nesse período que estamos vivendo, época da graça, que eu vá saindo fazendo coisas erradas para que seja justificado por Deus, é em nome de Deus. Não, senhor. Os princípios são os mesmos. Aqui são casos que são exceções da regra. Através de Pérez veio a genealogia de Cristo.
Agora a gente vê que uma maravilhosa providência foi manifestada aqui, né? O homem se afunda na lama do pecado, desobedece a Deus, faz planos baseados na sua sabedoria carnal. Estou falando de Judá e Tamar também. Satanás fez todo o possível para destruir a linhagem de Jesus. Apesar do pecado do homem, das artimanhas dele, o plano de Deus nunca pode ser impedido. Deus pode produzir o bem no meio da maldade, irmãos, e confusão do homem. Seus propósitos, eles são infalíveis. No capítulo 38, a gente é lembrado também da questão da encarnação de Cristo. Na genealogia de Cristo, a gente encontra Raabe, a meretriz, Ruth, a moabita, e Tamar também. Pessoas que eram completamente, irmão, renegadas ao nada. Pessoas que viviam em terras onde a idolatria campeava mesmo, mas Jesus teve misericórdia e puxou pela sua graça e misericórdia. Ele se humilhou a si mesmo para ser feito a semelhança de homens pecadores. Glorificado seja o teu nome, o seu nome, Senhor. Bom, esse é o capítulo 38, já estamos aqui às 13h59, só temos tempo para orar. E falar mais não dá certo mais não, ficar calado agora, só orar. Senhor, obrigado por tudo, por tua bênção, pelo teu amor, pela tua misericórdia e bondade. Nos coloca sempre um censor, Senhor, a voz do teu Espírito Santo, para que nós não venhamos a incorrer em falhas graves que venham tirar a comunhão contigo ou extinguir a ação do teu Espírito, e que possamos até em alguma falha muito mais grave, muito mais de encontro a ti, a ficar assim sem a alegria da salvação. Não retire de nós, Senhor, nessas ocasiões o teu Espírito Santo, porque tu és bom. Em nome do teu Filho eu te peço e te agradeço. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo pra mim é tudo.